Qual a importância da vida de um personal trainer na vida de uma pessoa? Há muitas questões, falando de estética, falando de ter um melhor glúteo, falando de ter um melhor abdômen, falando de qual o melhor método para perder gordura, que é falado aqui no canal, que é falado em qualquer meio de comunicação nas redes sociais. Porém, poucas pessoas falam sobre a importância de um personal trainer na hora de você cuidar, tratar ou controlar uma doença crônica, por exemplo, como a obesidade, uma doença crônica, por exemplo, como a hipertensão. Inclusive eu coloquei um vídeo esses dias falando sobre isso. Se você quiser dar uma olhada, você que é hipertenso ou conhece alguém hipertenso, vou deixar o card aqui. Dá uma clicada e manda esse vídeo, manda o link do vídeo para alguém que você sabe que vai ajudar. Mas jovem, vamos direto ao assunto. Hoje eu vou dar uma aula para a gente ter informação de qualidade de forma gratuita. Só por isso, já deixa o seu like nesse vídeo e se inscreve se é a primeira vez que você está aqui no canal, porque vale muito a pena. A gente fala sobre vida saudável, estética, enfim, sobre emagrecimento, sobre tudo pertinente ao mundo fitness. E uma doença crônica, ela faz parte da vida do ser humano. As pessoas adoecem por maus hábitos e elas necessitam de um direcionamento, de um personal trainer. Por quê, Rogério? Não é um médico? É um médico também. O médico, ele faz parte da equipe multidisciplinar de uma pessoa doente. Porque a gente pode ter um nutricionista, a gente pode ter um psicólogo para tratar as questões psicólogas de uma pessoa, por exemplo, que é obesa, que necessita mudar hábitos e entender que a vida dela é diferente de determinado momento, para que ela consiga ter um bom emagrecimento. É claro! Por exemplo, se você pega uma pessoa que é obesa mórbida e ela faz uma redução de estômago, essa pessoa, em média, já fizeram uma pesquisa sobre isso, em média ela vai demorar aí uns 4, 5 anos para recuperar o peso que ela estava antes de fazer a cirurgia bariátrica, ou mais do que ela estava antes de fazer a cirurgia. Ou seja, a mudança de hábito, o comportamento alimentar, psicólogos, nutricionistas, o método farmacológico, ou seja, tomar remédios para determinada doença também entra aí, e entra também o personal trainer, entra também um bom profissional para cuidar do treino destas pessoas. Estou falando do obeso, mas pode ser hipertenso, pode ser uma pessoa que tem dislipidemia, pode ser uma pessoa que tem uma diabetes, pode ser qualquer tipo de doença crônica não transmissível, que é aquela que você adquire por maus hábitos. Então, hoje a aula vai ser no Word. Eu preparei aqui o Word. O meu editor, Eduardo, bonito, ele pediu para que eu fizesse alguns vídeos na academia e tudo mais. Eu quero saber de você, deixa um comentário aqui se você quer vídeos mais práticos do que teóricos, que eu vou fazer, tá bom? Mas eu preciso do seu feedback, então deixa um comentário aí. Vamos para a tela do meu computador e aqui a gente vê, eu preparei aqui nossa, Rogério, mas que caracas é essa? Olha, eu me perdi. O médico é parecido com um profissional de educação física, com um personal trainer, no seguinte quesito de como que ele vai prescrever um treino, um personal, e como que ele vai prescrever um remédio, um médico. É simples. Ainda bem. O médico, ele sabe o objetivo que você vai tomar o remédio, ele sabe qual é o tipo de remédio, ele sabe qual é o método, ele sabe qual é a dosagem, ou seja, qual é o volume daquele remédio, todas as variáveis que vão fazer o paciente melhorar através da prescrição daquele remédio. Um profissional de educação física, um personal, ele também tem as mesmas nuances. Então, ele sabe qual o método de treino, ele sabe qual é a intensidade, qual é o volume de treino, ele sabe qual é o objetivo do treino, ele sabe qual é a carga que ele vai ter que dosar naquele treino. Então, o que acontece é exatamente parecido. E aqui você pode estar achando estranho nessa tela aqui, esse gráfico, mas aqui eu trouxe, aqui onde está Count e aqui onde está Train, aqui é Count de contínuo. Inclusive eu vou deixar o link desse artigo científico na descrição desse vídeo, se você tiver interesse em ler ele na íntegra, tá? Então aqui, ó, Count foram feitos 24 meses de pesquisa, tá vendo aqui, months, meses, 2 anos de pesquisa, onde pegaram pessoas que tomavam o remédio e onde pegaram pessoas que tomavam o remédio e faziam exercício físico.
Foi descoberto em 24 meses, em 2 anos, que as pessoas que tomavam remédio continuou na mesma dosagem e começou a aumentar essa mesma dosagem. Olha aqui, ó. Olha só, olha lá. De 12 meses para 24 meses deu uma leve subida aqui nos miligramas do remédio. Pessoas que começaram a fazer exercício controlado e aí usaram um método para fazer pesquisa, eu não vou me aprofundar aqui como foi feita a pesquisa, porque senão o vídeo fica muito longo, mas veja que caiu drasticamente em 2 anos o número de fármaco que essa pessoa, a quantidade de fármaco que essa pessoa tomava para controlar aquela doença específica, certo? E aí vamos continuar aqui, ó. Aqui é um estudo, é um estudo de meta-análise, aqui é um outro estudo onde compara a doença das pessoas, certo? E como o exercício é abrangente na melhora dessa pessoa. Por quê? Melhora questões fisiológicas e eu já vou chegar lá, tá? Então o stroke aqui, por exemplo, o exercício, toda vez que o diamante, tá vendo que o diamantinho, a bolinha, o quadradinho tá pro lado esquerdo? Toda vez que estiver pro lado esquerdo é porque é muito significante. Aí aqui tem o tipo de relevância, tá? Isso aqui é artigo científico, então eu não vou entrar em detalhes de artigo, mas saiba que lado esquerdo é relevante, lado direito não é relevante, tá bom? Então stroke, ataque vascular encefálico na língua portuguesa. Olha o exercício, o quanto que melhora em relação a anticoagulante e antiplaquetários, certo? Então, olha o exercício como é muito mais significante do que esses dois tipos de fármaco. Ou seja, o exercício na vida dessa pessoa que tem riscos de ter um ataque vascular encefálico é menor quando ele pratica o exercício físico. E aqui a gente vai ver questões de resistência à insulina, ou seja, uma pessoa pré-diabética. Repare que o exercício ele é tão significante quanto alguns dos remédios que é utilizado na hora de você ter uma boa resposta para a melhora dessa doença ou controle dela. E aqui a gente tem uma hipertensão arterial. Então pessoas que podem ter um ataque do coração, né, ter infartos, certo? O exercício é tão relevante, por exemplo, como um beta bloqueador. Aqui, ó, beta bloqueador, tá parecido, certo? Então, pessoas que adquirem doenças crônicas não transmissíveis pode e deve começar um programa de treinamento para melhora dessa questão que ela adquiriu. Uma vez que ela adquire, vamos ver aqui, ó. A gente vai encontrar 5 fatores importantes, como por exemplo, o controle da doença. Uma pessoa que tem uma doença, adquiriu a doença, pronto, ela vai conviver com essa doença o resto da vida dela. Uma pessoa adquirir diabetes, ela vai conviver com ela o resto da vida, uma hipertensão também, e assim a gente vai. Um câncer. O câncer pode até ter quadro reversível, né? Mas eu peguei o exemplo do câncer aqui para a gente dar uma olhada no controle da doença. Esse é um fator de uma pessoa que começa a praticar exercícios físicos. Então, ela vai ter o controle da doença em parâmetros fisiológicos. Exemplo, o exercício é indicado para quem tem câncer porque diminui a glicose circulante no sangue, ou seja, diminui o estado inflamatório. Glicose em excesso causa inflamação nos tecidos. E quanto mais glicose, mais difícil controlar o tumor. Melhora também, quem pratica exercício físico e tem câncer, a função neuromuscular, que consequentemente melhora a função cerebral, que automaticamente deixa a pessoa mais motivada para enfrentar a doença. Uma pessoa que tem câncer se encontra num estado psicológico muito abalado. Então, quando ela começa a praticar exercício físico, essa função cerebral melhora e automaticamente ela fica mais motivada. Olha o poder do exercício. Então aqui a gente tem outro fator importante do exercício em relação às doenças. Controle de fatores de riscos ligado à mortalidade. Então, por exemplo, uma pessoa que tem os fatores de risco, né? Vamos supor que uma pessoa tem dislipidemia. Como assim? Não entendi. Que é o excesso de triglicérides, colesteróis no sangue. E aí essa pessoa começa a praticar exercício físico. Uma pessoa que tem muita gordura no sangue tende a ter outros tipos de doença, como por exemplo uma esteatose hepática no fígado.
Se ela começa a treinar, se ela começa a fazer exercício físico, ela controla os fatores de risco ligados à mortalidade. Terceiro fator, garante uma vida normal ao paciente. Você sempre vai ter a doença, mas você não precisa ter uma vida ruim, uma vida que você vai ter dificuldades, uma vida que você vai sofrer. Você pode ter uma vida normal. Eu conheço um colega de trabalho, um personal, e ele tem diabetes tipo 1. Ele treina normalmente, pega carga normalmente, ele tem um shape da hora. Então você não precisa ter uma vida anormal porque você adquiriu qualquer tipo de doença se você conciliar o exercício físico na sua vida. A pessoa também vai ter uma longevidade. Não é porque a pessoa está com esse tipo de doença que ela está condenada à morte. Ou seja, você aumenta a sua longevidade. Se você ia viver 60 anos, você pode viver 80 anos, olha aí. Você aumenta a sua expectativa de vida quando você começa a colocar em prática atividade física, exercício físico no seu dia a dia. E o controle de uso crônico dos fármacos. Por que aqui nesse gráfico, ó, veja bem, de 24 meses para de 12 meses, de um ano para o segundo ano, aumentou a quantidade de fármaco, aumentou a quantidade de remédio para a pessoa que só tomava remédio e não fazia exercício físico. Porque a célula ela fica mais resistente, ela cria uma resistência àquela dosagem. E conforme você é uma pessoa sedentária e só toma o fármaco, só toma o remédio, você cria essa resistência e você vai ter que tomar mais dosagem para criar o mesmo efeito. Agora, se você começa a praticar exercícios físicos, acontece o contrário, você diminui o número de fármacos, a quantidade de fármaco que você toma para aquela doença. Ou seja, eu tenho uma aluna, Maria, um beijo se você estiver vendo esse vídeo, ela nunca vê, ela é uma pessoa muito ocupada. Caracas. Mas eu tenho uma aluna que ela tem quadro de depressão e a gente começou a ter aulas e ela tomava a quantidade, eu acho que era 50 miligramas de antidepressivo, e agora ela toma 10 miligramas ou 5, acho que é 5 miligramas de antidepressivo. Depois de um ano que a gente está trabalhando, ela diminuiu a quantidade de remédio que ela toma por conta da atividade física na vida dela. Ou seja, jovem, estou mostrando aqui a importância do exercício e a importância de um personal. Porque você precisa de um profissional te indicando o melhor exercício. Cada exercício tem um tipo de treino, tem um tipo de intensidade e tem diretrizes para você seguir, para você não se machucar. São cuidados diferentes de uma pessoa normal. Afinal de contas, você é uma pessoa que tem uma doença crônica. E aqui, ó, pra gente finalizar, olha o que o músculo causa. Esse aqui é um músculo, eu peguei uma imagenzinha aqui, ó, pra gente dar uma olhada. O músculo ele vai liberar miocinas no seu organismo, ou seja, ele fabrica, quando ele contrai, hormônios, e esses hormônios eles são causados, eles causam alguns fatores importantes no seu organismo. Então, por exemplo, quando o músculo entra em contração, produz miocina, e cada miocina tem um efeito específico na doença. Por exemplo, a irisina, que através da contração muscular é liberada no sangue e aumenta a resposta hipertrófica no músculo. Muito importante, né? Uma hipertrofia, um ganho de massa muscular, por exemplo, para quem tem artrite, artrose. Ou seja, você precisa de uma musculatura próxima àquela região, próxima àquela articulação que está com esse quadro de artrite ou artrose, e a miocina da irisina ela é liberada através da contração muscular e aumenta a taxa de oxidação de gordura no músculo e no tecido adiposo. Ou seja, se você quer emagrecer e obeso, você precisa contrair a musculatura para ter mais liberação de irisina, para automaticamente você ter uma boa hipertrofia e oxidar, ou seja, queimar mais gordura no seu organismo. Temos aqui também a decorina, que é outra miocina que aumenta as células satélites, que automaticamente diminui a atrofia muscular. Ninguém quer perder músculo, sendo que eu já falei da irisina, e a irisina aumenta a produção, a síntese de proteínas, formando uma hipertrofia mais significativa. Então, a decorina
ela vai diminuir a atrofia muscular. Olha que mágico isso. É verdade. O BDNF-alfa, que é outra miocina liberada pela contração muscular, aumenta a vascularização muscular para aumentar a regeneração muscular, então você se recupera mais rápido. Jovenzinho, tudo isso para dizer a importância de um profissional na sua vida e saber todas as funções fisiológicas que é necessário você desenvolver para controle e melhora do seu quadro clínico. Você é uma pessoa que tem doença e você precisa tanto do fármaco quanto do exercício físico. Não fique dependendo só de farmacológico. Contrate um personal que saiba adequar a sua realidade àquele treino. Beleza? Então, eu sou especialista em doenças crônicas e se você precisa de um personal, entre em contato comigo, o link está na descrição. E se esse vídeo serviu de alguma coisa, compartilhe com os amigos e se inscreva, porque você vai receber conteúdos gratuitos como esse, vai abranger o seu nível de consciência para uma melhor informação de qualidade e o principal, pautada na ciência, jovem. Então eu espero que você tenha gostado muito desse vídeo. Deixa um comentário se você tem alguma sugestão ou tem alguma dúvida. Me segue lá nas redes sociais, no Instagram, vai ser um prazer te responder lá também. Lá tem conteúdos todos os dias. Muito obrigado por ter ficado comigo até agora e até a próxima.